Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, professora de matemática dos sextos anos, e a aula de hoje, leitura e interpretação de gráficos. Bora para a aula, pessoal? Vamos lá! Você já notou que as notícias apresentam cada vez mais tabelas e gráficos? Quem não os compreende não consegue entender o que se está dizendo. Os gráficos conseguem nos mostrar várias informações ao mesmo tempo, de forma clara, precisa e rápida. Por isso, vamos entender um pouco mais deste assunto, ok? Construindo uma tabela. Pensem na seguinte situação-problema. A professora Elaine fez uma pesquisa em suas salas de aula do sexto ano sobre o alimento preferido dos alunos e obteve as seguintes respostas. 43 alunos escolheram chocolate, assim como a professora Elaine, né? Uma chocolatra. 32 alunos responderam sorvete, 27 preferem batata frita, 19 disseram hambúrguer e 14 deram outras respostas. E agora nós vamos construir uma tabela com essas informações para facilitar a nossa leitura. Olha só como é que fica bacana. Nós temos os alimentos e os votos dos alunos. Aí o campeão chocolate, depois sorvete, batata frita, hambúrguer, outros, a gente consegue ter uma visualização clara e objetiva dos votos dos alunos. Construindo um gráfico. Para termos uma visão mais clara ainda, podemos construir um gráfico com a mesma situação-problema através dos dados que estão nessa tabela. Vamos construir esse gráfico, observe. Então, aqui, nós temos um gráfico de colunas. Nós temos o eixo onde tem as informações, as variáveis. Chocolate, sorvete, batata frita, hambúrguer, outros. E um outro eixo, que é a nossa frequência, são os votos dos alunos. Olha como fica bacana para a visualização de uma forma clara e objetiva das informações do problema. Temos a fonte, o título. Bem bacana, né? Para construir um gráfico de barras ou de colunas, temos que pensar em algumas coisas necessárias. Então, nós temos aí um exemplo e algumas observações que vamos fazer. O título deve se referir ao tema abordado. Então, como nós fizemos no gráfico anterior, né? A gente colocou um título. A pessoa precisa saber do que se trata esse gráfico. Nomeie os eixos e deixe o comprimento suficiente para caber todas as informações. Então, nós temos aqui, ó, esse eixo, neste caso é a frequência, mas poderia ser invertido. Aí, em vez de gráficos de colunas, nós teríamos um gráfico de barras, ok? E aqui nós temos as variáveis. No gráfico anterior, aqui tinha chocolate, enfim, os itens da pesquisa. As barras têm de ter a mesma largura e distância entre elas. Escolha uma escala adequada e use-a continuamente nos eixos dos valores. O que seria escala? Aqui no caso, ó, nós caminhamos nos votos, por exemplo, no gráfico anterior, 0, 5, 10, 15, está caminhando de 5 em 5. Poderia caminhar de 1 em 1, depende do gráfico que eu queira construir, depende dos dados que eu tenha, ok? Bom, galerinha, agora eu vou mostrar para vocês os tipos de gráficos. Nós temos os gráficos de setores, mais conhecido como gráfico de pizza. Gráfico de barras ou colunas. Gráfico de linhas.
pictogramas. Vamos conhecê-los um pouquinho mais, ok? Gráfico de setores. Então, aqui nós temos um gráfico de setores, né? Ele é muito conhecido como gráfico de pizza. Ele geralmente é usado quando a gente quer fazer algumas comparações percentuais. Então, a gente tem o todo, 100%, e nós temos os setores, as partes coloridas aqui, ó, neste caso. E ele corresponde a partes desse todo. Aí a gente pode observar a legenda, que é muito importante, o título, do que se trata, ok? Gráfico de barras ou colunas. Como falamos anteriormente, ao elaborar gráfico de barras, é importante estabelecer uma escala que permite representar todos os resultados de modo claro. Então, aqui nós temos um gráfico de colunas, que nós já vimos, né, nessa aula, e nós temos aqui um gráfico de barras, né, onde nós temos o quê? Nós temos aqui a frequência, aqui as variáveis, que são os anos, o desmatamento anual da Amazônia, em quilômetros quadrados, e aqui está caminhando de 5.000 em 5.000 quilômetros quadrados, ok? Neste caso, é um gráfico de consumo de água por pessoa, né? Então, nós temos aqui as variáveis, ok? Canadá, Estados Unidos, né? As pessoas dessas regiões, e aqui o consumo de água, ok? A mesma distância, então aqueles mesmos critérios que nós tínhamos conversado da construção de um gráfico, a gente pode analisar aqui. E aí, quando nós falamos, né, de escala, exatamente isso, aqui, ó, de 5.000 em 5.000, aqui, ó, 100, 200, 300, depende do gráfico que eu pretendo construir, ok? Gráfico de linhas. É um gráfico bem bacana, principalmente porque a gente fala de variáveis, né? Como se comporta as variáveis. E aí, com a linha, a gente consegue visualizar muito melhor, tá? Então, aqui é um gráfico da temperatura máxima de 15 a 26 de janeiro de 2020 em São Paulo. A gente pode perceber que tem uma legenda. Nós temos aqui uma linha contínua e aqui uma linha tracejada. Aí tem fonte, tudo bonitinho. E se vocês lembrarem da aula passada, quando nós falamos um pouquinho de plano cartesiano, então a gente tem que fazer exatamente isso, a intersecção. Então, por exemplo, no dia 15, aqui está uma escala de 5 em 5, né, graus, tá? A gente obteve 31 graus, 31,7 graus, né, de temperatura. Então, tem uma linha aqui, ó, neste caso, imaginária, né, já foi construído e depois que ligou os pontos, pra gente conseguir esse gráfico. E a gente liga aqui, ó, 31,7 graus. Aí a gente encontra esse ponto. Aí no dia 16, a mesma intersecção, tá vendo? 31,4. Aí vai formando, vai ligando os eixos, tá? O dia relacionado com a temperatura do dia vai formando pontos. E no final, a gente liga os pontos, formando uma linha. E aí a gente tem o gráfico de linhas. Bacana, né? Pictograma. Ah, mas esse gráfico é muito bacana. Porque nós temos figuras neste gráfico. Então, é um apelo visual mesmo para chamar a atenção do leitor, para atrair esse leitor. Então, ó, nos gráficos conhecidos como pictogramas, a representação dos dados é feita com figuras relacionadas ao tema da pesquisa. São bastante usados em revistas, jornais e páginas virtuais, com o objetivo de atrair a atenção
do leitor. Então, se vocês observarem, aqui é a venda de sorvetes dessa sorveteria, Bom Sabor. Então, nós temos aqui o título do gráfico. Cada sorvetinho aqui corresponde a 100 sorvetes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a legenda quando a gente observar um gráfico assim. Então, a gente não quer dizer que tá aqui vendeu 4 sorvetes. Não, na segunda-feira foram vendidos 400 sorvetes e na terça 300, porque cada sorvetinho vale 100. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui, né? Se eu fizesse uma perguntinha para vocês, qual foi o dia que foi vendido mais sorvetes nessa sorveteria? Aí, vocês iam olhar na sexta-feira. Quantos sorvetes? Aí, se vocês falassem para mim 5, eu ia falar não, né? Porque cada um aqui representa 100. Então, seria 5 vezes 100, 500 sorvetes na sexta-feira. Ok, pessoal? Bem bacana. Com atenção nos eixos, né? Nós temos aqui as variáveis, os dias da semana, que nós queremos destacar no gráfico. E aqui é a escala, né? Aqui é a nossa frequência, ok? Bacana esse gráfico. E aí, nós vamos para as atividades. Vai rapidinho, pega o caderno, lápis, caneta, borracha, que vocês vão trabalhar um pouquinho agora, ok? E aí, você tem algum animal de estimação? Olha que fofo, gente! Muito lindo, né? Agora vamos ver um gráfico de uma pesquisa realizada com alunos de uma classe. Muito fofo esse cachorrinho. E aí, pessoal, a atividade é a seguinte. Observe o gráfico ao lado e responda as perguntas abaixo. Então, analisem esse gráfico onde tem os eixos, certo? Nós temos o título, que é do que se trata o gráfico, a legenda, ok? Nós temos os 2 eixos, e nesse eixo tem uma perguntinha, sim ou não, e aqui, quantas crianças que possuem ou não animais de estimação, ok? Vamos às perguntas. Qual o título do gráfico? Quantas meninas responderam sim? Quantos meninos responderam não? Quantas crianças responderam sim? Quantos meninos responderam a pesquisa? Quantas meninas responderam a pesquisa? Pausem o vídeo, que já já nós voltamos. E aí, pessoal, responderam? Qual o título do gráfico? Crianças com animal de estimação. Muito bem. Quantas meninas responderam sim? Então, a gente vai lá. Meninas está de rosinha, né? Sim, 5 meninas. Então, a gente vai analisar isso, tá? Cuidado, analisando os eixos, a variável, ok? Então, vamos lá. Quantos meninos responderam não? Exatamente, 9. Nós vamos analisar esta coluna aqui, certo? Quantas crianças responderam sim? Aí nós temos que somar o sim dos meninos e o sim das meninas. Quantos meninos responderam à pesquisa? Então, tanto sim quanto não, os meninos aqui é representado pelo azul, né? Então, vocês vão fazer uma continha de mais. O 8 mais o 9, ok? Que deu 17. Quantas meninas responderam à pesquisa? Então, nós vamos analisar aqui as 2 colunas rosas, né? Então, nós temos 5 meninas que responderam sim e 8 meninas que responderam não, somando 13, ok? Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima atividade. E aí, nós temos o nosso famoso gráfico de pizza, gráfico de setores, né? Nós temos um gráfico sobre atividades esportivas,
Na escola de Bruno, foi feita uma pesquisa dos esportes que os alunos preferem. Analise o gráfico de pizza e assinale verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Então, nós temos esses questionamentos, essas afirmações, na verdade, e vocês vão analisar. Ok? Pausem o vídeo, que já já nós voltamos. E aí, pessoal, conferiram? O esporte mais votado é o futebol? Sim, ao compararmos, analisarmos aqui, né, o nosso gráfico, verificamos que a parte maior aqui, ó, é essa azul, que corresponde ao futebol, 45%. Natação é o esporte preferido destes alunos? Falso. A gente acabou de verificar que o futebol recebeu a maior preferência desses alunos, no caso. Se somarmos os votos que receberam basquete e vôlei, acharemos a mesma quantidade que os votos da natação? Então, vamos lá. Basquete e vôlei, certo? Se nós somarmos, dá 25%, ok? Vamos ver a natação. A natação é esta daqui, também 25%. Então, ao compararmos os 25% dessa soma e este 25%, nós dizemos que sim, né? Achamos a mesma quantidade de votos. Se somarmos os votos que receberam natação e outros, então, ó, natação é este aqui, né? 25%. E outros é 5%. Acharemos a mesma quantidade que os votos de futebol? Então, vamos somar 25% mais 5%. São 30%. Quanto que é futebol mesmo? Ah, 45%. Então, não. Falsa. Muito bem, pessoal. E mais uma atividade para vocês. Tá fácil, né, gente? Como vimos, o gráfico ao lado é um pictograma. Ele representa quantas cabeças de gado possuem os fazendeiros de um município do estado de Minas Gerais. Só que quando nós temos um gráfico assim, temos que prestar muita atenção na legenda. Então, cada boizinho aqui, né, desenhado, representa meia centena de bois. Aí a gente vai analisar aqui a quantidade de Pedro, Sônia, Silvio, Marcos e Plínio, tá? Sabendo disso, responda. E aí eu vou deixar essas questões, vocês vão ler atentamente, é muito importante a interpretação, assim como na questão anterior, esta também, ok? Então, vocês vão ler atentamente, pausem o vídeo, já já nós vamos verificar se vocês acertaram. Vamos conferir, pessoal? Qual é o fazendeiro que tem mais bois? Então, só da gente olhar os desenhinhos, a gente já percebe que é o Marcos. Muito bem! Há dois fazendeiros que têm o mesmo número de bois. Quem são? Acertou quem colocou Silvio e Plínio. Então, olha só, Silvio tem a representação de 4 boizinhos e Plínio também, né? Cada um representa 50, né? Que meia centena, uma centena são 100 boizinhos, né? Neste caso, meia centena, 50 bois. Então, são 200 bois que cada um tem. Mesma quantidade. Se juntarmos os bois dos 5 fazendeiros, quantos animais serão ao todo? 900 bois, né? Porque cada um representa 50. Parabéns, pessoal! Aí sim, hein? Vocês são 10. E chegamos ao final de mais uma aula, galerinha! Espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho para vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre receber os novos vídeos que a professora faz para vocês.
curtam o vídeo, façam os comentários, escrevam se vocês estão gostando, escrevam a opinião de vocês e se cuidem, fiquem bem. Beijo, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.